da aula anterior foi o conjugado do motor, é isso? É isso? O que era mesmo o conjugado? Olha a unidade de medida ali, ó. A unidade de medida ali está em quê? Newton metro. É o Newton vezes metro. torque, né? E o que era torque mesmo? É a força que se coloca no... E aí, agora força. eu me enrolei. Estamos indo bem, uma força que é o torque. Torque. A força que o motor exerce. Força no giro, força de giro. Força né? de giro. Né? Quando você tem um movimento, né, de giro, né? A força, falamos até sobre a ideia de você girar, né, um eixo fazendo uso de uma alavanca, né? Essa unidade de medida aqui, ó, Newton metro vem, né? Não onde é o metro, né? Metro é comprimento, então seria o comprimento da alavanca, né? E Newton é a unidade de medida de força, né? Então, a força aplicada, né, numa alavanca com aquele comprimento, né? No sentido do giro, né? Ele depende do sentido de giro, mas, né? Vai ser o efeito então gerado aqui no... Quanto maior a alavanca, mais eficaz vai ser a força que você vai fazer, vai ser exercida, né? Na verdade é porque assim, né? Eu posso conseguir o mesmo torque com comprimentos diferentes, né? De alavanca, né? Por exemplo, se eu usar... É o que a gente faz para diminuir o esforço, né? Eu preciso aplicar um determinado torque para conseguir soltar o parafuso da roda. Por quê? Porque os caras lá do centro automotivo vêm com aquelas parafusadeiras pneumáticas reguladas, sei lá para que torque, né? E aí aquilo ali depois esquenta, esfria, não tem quem solta aquele diabo lá, né? E aí o que você faz, né? Se você tiver aquela chave original do carro, aquilo é horrível, né? Aquilo é horrível, cara. Aquilo ali não presta para nada. Mas, né? O que você costuma fazer, né? Principalmente mulher, né? Ela, né? Então, você tem um determinado comprimento da alavanca, né? Que é o comprimento daquela chave, né? E aí você aplica uma certa força aqui, que muitas vezes não é o suficiente para gerar o torque necessário aqui e soltar o parafuso. Aumentar a força aqui não dá, porque você já está subindo em cima, né? O menino falou ali, sobe em cima, né? Você está aplicando a sua força peso, né? Não é suficiente. Aí qual que é a saída? É prolongar, né, o comprimento da alavanca, porque perceba, aplicando a mesma força com uma alavanca maior, você consegue ter um resultado, né, um torque maior, né, só prolongando o comprimento da chave, da alavanca. Né? Aquelas chaves são horríveis, né? Bom, então falamos um pouco sobre o torque, o conjugado. Tem a forma de calcular, né? Tem uma fórmula geral para cálculo do conjugado. Nós falamos um pouco disso. Dando continuidade nisso, pessoal. A NBR 794, ela classifica, né? Ela divide os motores, né? Em relação ao comportamento dele na partida, né? Ela classifica os motores em 3 categorias. Olha lá, senhores, a categoria D. D do quê? D de dado? D de Diogo? D de Diogo? É D de dado. D de dado. D de dado. Muito bem. Possui torque e escorregamento alto na partida. Torque e escorregamento alto. O bicho já sai fazendo... Né? Só falta patinar. Força violenta. Oi? Só falta patinar. Na verdade está patinando, olha aqui, ó. Patinando, né? Certo. Do ponto de vista do escorregamento, sim, ó, escorregamento alto, né? Escorregamento alto na partida. Porém, a corrente, né? A corrente no momento da partida, ela, quando aparece aqui, pessoal, corrente de intensidade normal é em relação à corrente nominal do motor, né? A gente tomando por base a corrente nominal, aquela corrente de regime, quando o motor já está na rotação, né, nominal dele, já passou por aquele processo traumático da partida, né? Ali você tem a corrente nominal. Então, quando se fala
corrente de partida aqui normal, é que assim, não é tão, né, tão mais alta do que a corrente nominal. Tá? São utilizados em aplicações em que existem picos de carga. Então eu vou, esse tipo de motor aqui, ele é indicado para situações, né, em que ocorrem picos de carga. Bom, lembrando que o motor ele é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica, né? Então ele está realizando esforço no equipamento lá, está fazendo alguma coisa. Então situações em que eu tenho picos de carga. Que carga? A carga mecânica, a carga do trabalho que ele está executando lá, né? Por exemplo, um dos exemplos que tem aqui no livro é prensa. Bom, prensa, como é que é uma prensa? Né? Um motor, né? Uma prensa as coisas, esmaga as coisas, né? Isso normalmente tem um mecanismo lá que realiza um movimento, né, de deslocamento e chega numa parte lá que, né, exerce uma pressão muito grande em um ou mais materiais. Uma prensa, né? Por exemplo, sei lá, uma prensa de papelão, né? Ou um estampo de capô de... Oi? De Prensa fundo, de chão? O que é uma prensa de chão? Não sei. Ela fica um buraco no chão, você vai jogando as coisas lá dentro, ela vai afundando aquela imagem. Bom, então é isso, né? Uma prensa ela exerce, né, um deslocamento de uma parte, né, com a função de apertar, né, um determinado material. Está claro que em uma parte desse percurso aqui, né, o esforço é menor. Quando você realmente, né, toca o material a ser prensado e vai prensando ele, né, esse esforço vai ser muito maior. Não é verdade? Então, se você fosse ficar olhando para o esforço que o motor faz, viria assim um determinado esforço, quando chegou lá, que é a hora que espreme bem o material, ele vai dar, né? Ali o esforço vai ser realmente maior, você vai ter um pico de carga, o esforço ali vai ser maior, né? Como prensas e situações também em que você precisa de torques elevados com limitação de corrente, como é o caso de elevadores. Quando eu penso em elevador, eu já penso no elevador que eu uso lá na empresa. Não necessariamente, né? Eu posso ter outros tipos de elevador, elevador de carga, né? Elevador de tudo que é tipo aí. Muito bem. Categoria H. H do quê? Henrique. H de Henrique? É. Acho que eu consigo. Então olha lá. Então olha lá, pessoal. Categoria H. Possui torque alto na partida, né? O conjugado já é elevado na partida, porém a corrente ela não é tão mais elevada que a corrente nominal e baixo escorregamento. Baixo escorregamento. O que era o lance do escorregamento? tem a ver com o campo magnético girante, já está numa velocidade, não tem nada a ver com isso daí. Campo magnético girante. A corrente está exercendo a função dela do campo magnético e o motor ainda está numa rotação maior. Não acompanha. Ele está atrasado para o campo magnético. Legal, então o escorregamento é uma relação entre a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético, Certo. Alimentou aquilo ali, já está, né, na velocidade síncrona. Mas o eixo do motor não, né? Ele Tá vai sair do acompanhando. zero e vai Pode ser tentar... motor, né? Oi? Aquele negócio do motor é motor, né? Estator. A parte móvel, o motor. Isso, aquilo é. Isso. Ah, rotor, E aí, estator é fixo, é verdade. No eixo do, Verdade. né, no eixo do motor, Está você vai onde colocar o estão as mecanismo lá. bobinas. Então o escorregamento, só relembrando, é uma relação entre a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético, e a velocidade do eixo do motor. Quando você tem um alto escorregamento, é que a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do eixo é muito grande, né? Que era o caso desse primeiro motor aqui, ó. Então esse primeiro motor aqui, ó, entendi, professor, ele tem um torque alto, porém o bicho acelera devagarzinho, né? Que ele tá patinando, né? Ele está escorregando, né? Já esse aqui não, né? Esse daqui ele tem um torque elevado na partida, a corrente não é tão elevada e você tem um baixo escorregamento. Se eu tenho um baixo escorregamento, ou seja, se ele não está escorregando tanto na partida, ele já está acelerando rápido, não é isso? Sim? Sim. Aplicações.
São utilizados em aplicações em que se necessita de torque elevado na partida, como é o caso de transportadoras e britadeiras. Pessoal, aí agora eu não conheço nenhum mecanismo de transportadora, quanto mais de britadeira. Estou usando o exemplo que tem ali no livro. Essa britadeira aí, eu estou imaginando nessas pedreiras aí, né? Quando você pega lá a rocha, sei lá que minério que pega lá, e você precisa quebrar ela em pedras menores, tá? Porque quando eu li britadeira ali no livro, eu estou imaginando a britadeira lá no... É a esteira, né? Eu acho que é algum sistema de esteira. É porque, tipo, acho que é a mesma... Eu estou falando isso porque quando eu vi ali a britadeira, já me veio na cabeça a maquininha que os caras quebram o asfalto aí, né? E aquela ali, ela é pneumática, não é isso? Tem elétricas também, né? Mas a maior parte das vezes que eu vejo lá são pneumáticas. Outra categoria, categoria N. N de navio, N de Newton. Boa. Então, possuem o torque nominal na partida, né? Na partida, torque nominal. Concorrente também nominal e baixo escorregamento. Normalmente utilizados em ventiladores, bombas hidráulicas, etc. Bom, pessoal, tem um gráfico aqui, ó, né? O meu desenho aí talvez não tenha ficado tão legal quanto o seu aí, mas olha só o que nós temos aqui. Nós temos nesse eixo aqui, ó, o percentual do conjugado nominal. Qual que é o conjugado nominal? Né? É aquele que é especificado, né? Que você consegue com a fórmula. Bom, percentual do conjugado nominal, 100% é o dito cujo, né? 50% é metade dele, 200% é o dobro dele, tudo bem? Então, eu tenho aqui nesse eixo aqui, percentual do conjugado nominal. Estou variando aqui de valores aqui, ó, de 50% em 50%. 50, 100, 150, 200, 250. Já nesse outro eixo aqui, eu tenho lá o percentual da velocidade síncrona. Qual era a velocidade síncrona mesmo? Vou pesquisar. Velocidade síncrona é do campo magnético. NS. Campo girante. Campo girante. Certo? Então, é claro que essa velocidade aqui não varia, né? Isso daqui é a velocidade do eixo em relação, né, à velocidade síncrona. Quanto por cento, né, da velocidade síncrona você tem no eixo lá? Aqui então seria zero. Quando o meu motor aqui está em zero, né? Está parado, não é isso? Ou é o momento da partida, ou o rotor lá está bloqueado por algum motivo. Porque pode acontecer, né? Se ele está desenergizado, esse motor deve estar parado. Mas pode acontecer de você energizar o bicho e o rotor está bloqueado por qualquer motivo, né? E aí o bicho fica, né? E não gira. Bom, então tem três curvas aqui, ó. Cada uma delas, né? Cada uma delas é uma categoria. Cada uma delas é uma categoria, de modo que você vê que em situações aqui, ó, na partida, o conjugado é bastante elevado, né? Se você tomar como referência aqui o 100%, né? O conjugado ele é bastante elevado, né? O torque é bastante elevado aqui, né? Na partida, né? E claro, né? Se você, não vai acontecer, mas se você se aproximar aqui de 100%, ou seja, se você não tiver escorregamento nenhum, né? Se a velocidade do eixo for a velocidade do campo girante, né? O torque, o que acontece com o torque? Né? Aqui perto, ó, você tem um pico de torque aqui, nessa região aqui, né? Mas à medida que você se aproxima, né, da velocidade síncrona, já falamos sobre isso, né? Se é um motor do tipo, né, induzido, se você aproxima o eixo da velocidade do campo girante, não há velocidade, não há diferença, né, não há movimentação entre os dois, e aí a indução, né, de corrente no rotor diminui e ele vai perdendo a força, tudo bem? Tudo bem, senhores? Ok. Muito bem. Tem mais uma parte que eu preciso colocar aqui, a lousa é curta.
Vou tirar isso aqui, ó.